Olá pessoal, tudo bem? A nossa aula de hoje é sobre aplicações da integral, a integral definida com o cálculo de área. Então aqui nós vamos calcular um exemplo clássico de aplicações da integral, que é calcular a área entre a curva y igual a raiz de x e a curva y igual a reta, no caso, y igual a x sobre 2. Mas nós não temos os limites de integração, que em geral é uma questão muito comum que aparece para nós primeiro descobrirmos de quanto a quanto nós vamos integrar. Quando nós temos que descobrir os limites de integração, ou seja, os pontos onde essas curvas se encontram, eu tenho que igualar essas duas funções, porque aqui, neste espaço onde elas se encontram, são os dois pontos onde a função y igual a raiz de x é igual à função y igual a x meios. Se os dois pontos são comuns, são pontos iguais, eu tenho que igualar esses y's, logo é o lugar geométrico onde raiz quadrada de x é igual a x sobre 2. Mas, professor Eduardo, como é que eu resolvo uma equação com raiz? Aí nós temos que lembrar que o inverso da operação raiz é a função quadrado. Quando nós temos algo do tipo x ao quadrado, nós mandamos como raiz para o outro lado. Então, quando nós temos raiz, que é um x não meio, na verdade, aqui, o inverso da 1 meio é o quadrado. Então, aqui ficaria x é igual a x sobre 2 ao quadrado. E resolvo essa equação. Mandei o quadrado como raiz para o outro lado. Ou seja, x é igual a x ao quadrado sobre 2 ao quadrado, que é 4. O 4 está dividindo, eu posso mandar multiplicando para lá. 4x é igual a x ao quadrado. Posso mandar esse 4x para o lado de cá. X ao quadrado menos 4x é igual a 0. Resolvo essa equação por simplificação, por Bhaskara, por sobreproduto. Tem várias soluções. Aqui eu encontro x é igual a 0 e x é igual a 4. De novo, colocando o fator comum em evidência, por sobreproduto, por Bhaskara, vai encontrar x é igual a 0 e x é igual a 4. O que são esses dois pontos? São os dois pontos no eixo x, 0 e 4, aonde a função y é igual a raiz de x, é a função que tira a raiz quadrada do número x. Então, quando x for 1, y é 1. Quando x for 2, raiz de 2, 1,4. Quando x for 3, raiz de 3, 1,7. Quando x for 4, raiz de 4, 2. A função que tira a raiz. Quando ela encontra a função que pega o x e divide por 2. Quando x for 1, 1 meio. Quando x for 2, 2 meios. Então, os dois pontos onde essas duas funções se encontram é no 0 e no 4. Logo, eu tenho uma integral que vai de 0 a 4, sempre da função de cima menos a de baixo, porque é a área da função. A integral é a área que vai da curva ao eixo. Então, é a área que vai da função raiz de x menos a área da função x meios. Então, a função de cima, raiz de x, que é o mesmo do que x ao meio, raiz de x, menos a função de baixo, x meios. Uma integral de f de x dx. Agora eu integro essa função. Integral de x não meio, já vimos na videoaula de como é que faz a integração. Integral de x não meio, eu somo 1 no expoente e divido por esse valor. Então é x não meio mais 1 sobre 1 meio mais 1, menos a integral de x meios, que é x quadrado sobre 2, mas tem aquele outro 2 lá de baixo. Então, integral de x, x quadrado sobre 2, e tem aquele outro 2 lá de baixo. Aplicado de 0 a 4. Isso vai dar x na 3 meios, dividido 1 meio mais 1, 1 são 2 meios, então é 1 meio mais 2 meios, que são 3 meios, menos x quadrado sobre 4, aplicado de 0 a 4. Inverto a fração de baixo, divisão de frações, eu inverto a segunda, então fica 2 terços de x na 3 meios, menos x quadrado sobre 4. E isso eu aplico no 4 e aplico no 0. Vamos usar uma caneta diferente aqui para não misturar as coisas. Então, a integral aplicada no ponto 4, 2 terços,
x na 3/2 é uma raiz quadrada. Esse x na 3/2 aqui eu posso escrever assim. 2/3 raiz quadrada de x ao cubo. De baixo vai para cima, de cima vai para baixo. X na 3/2 é raiz quadrada de x ao cubo. Então, 2/3, vou aplicar o 4 agora. Raiz quadrada de 4 ao cubo. Apliquei o 4 aqui nesse valor. Menos x quadrado sobre 4. 4 ao quadrado sobre 4. De novo, peguei esse 4 e joguei aqui na função. 2/3 de 4 na 3/2 menos 4 ao quadrado sobre 4. 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 2/3 da raiz de 64. Menos 4 ao quadrado, que é 16, sobre 4. Raiz de 64, 8. 2 vezes 8, 16. 16/3. Menos 16/4. Posso fazer MMC, poderia ter simplificado 16/4, que são 4 inteiros. Então aqui, ao invés de 16/4, já posso escrever o 4. Faço um mínimo múltiplo comum, que é 3. 3 dividido por 3 é 1 vezes 16. 16. 3 dividido por 1, 3 vezes 4, 12. 16 menos 12, 4. 4/3. Teria que fazer ainda f em 0. A função 4, f de b menos f de a. f em 4, 4/3. f em 0. Se eu colocar 0 nessa função, vai dar 0 e vai dar 0. Logo, a minha f em 0, se eu colocar 0 aqui, vai dar 0. 4/3 menos 0 é 4/3 de unidade de área. Ou seja, a área entre a função y é igual a raiz de x e a função y é igual a x-meios, que é esta área vermelha aqui, ela tem 4/3 de unidades de área. A integral, então, é uma área entre curvas, que representa a área entre a curva até o eixo. Para calcular, relativamente simples, com operações matemáticas elementares. Bons estudos e até a